tonight, as we begin, we have such a Então, tremendous nesta message. noite, enquanto nós começamos, nós temos uma mensagem And tão we saw tremenda. that Jesus was preaching. E nós vimos que Jesus estava He pregando. was preaching about the Beatitudes. Ele estava pregando a respeito das And he was bem-aventuranças. preaching on the mount, the Sermon on the Mount. Ele estava pregando no sermão do monte. Ele estava pregando no And he was monte. essentially defining to the generations E to ele come, estava that generation essencialmente until now. definindo para as gerações que viriam, daquela geração até The agora. church that gets to A enter igreja, into the glorious ele kingdom está of Yahweh. definindo a igreja que vai entrar no glorioso reino de Yahweh. And he presented some benchmarks there. E ele apresentou algumas marcas And he registradas said, lá. blessed are the meek, the poor in E ele spirit. He disse: began with the poor in spirit. bem-aventurados os mansos, os humildes, os pobres de espírito. Then he said, those that mourn. Então ele disse: aqueles que choram. Then he said, the meek. Então ele disse: os humildes, He os talked about the mansos. merciful. Ele falou a respeito dos Then he talked about misericordiosos. those that are persecuted for Então ele righteousness. falou a respeito daqueles que são perseguidos por causa da He did not forget justiça. the purity of heart. Ele não esqueceu da pureza de coração. E então ele disse That persecution would be a standard. que a perseguição seria um padrão. When you're walking the highway of God, Quando você está persecution would be a andando standard of no God. caminho de Deus, a perseguição será um padrão de Deus. Then he said, blessed are those who Então are ele disse: persecuted for the sake of righteousness. bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E então, When you look at all those aspects quando of você blessedness olha that he todos laid before esses the church, aspectos das bem-aventuranças que ele colocou diante da igreja, they're the total contrast of what the world elas são defines o as contraste, blessedness. um contraste total com aquilo que o mundo define como bênção. In fact, Na verdade, in some versions it says, em happy are algumas those that versões mourn. ele diz: Happy are those that are poor in felizes spirit. são Happy, aqueles que use the word choram, happy. felizes são aqueles que são pobres de espírito. Em outras versões ele usa a palavra felizes em vez de bem-aventurados. And so you can tell Então você pode dizer that is not your definition of happiness in que the world. esta não é a sua definição de felicidade no mundo. And so you can clearly see Então você pode claramente ver that is the exact opposite of what the world que calls é happy exatamente or blessed. o oposto daquilo que o mundo chama de feliz ou bem-aventurado. The world never likes mourning. O mundo não gosta de chorar. Into funerals and mourning. Nos funerais e chorar. They don't like that. Não, eles não gostam disso. So for you to tell them that happy Então, or para blessed você are you dizer when you para mourn. eles que vocês que choram são bem-aventurados quando vocês choram, It totally defeats logic, the logic of this isso world. derrota totalmente a lógica deste mundo. And then we saw that he E said, então happy or nós vimos blessed que ele disse: are the poor, are the meek. bem-aventurados ou Those are not felizes things são that os the world pobres pursues. ou os humildes. Essas não são as coisas que o mundo busca. So Jesus was talking about the Então things that Jesus define the estava church, falando a that is walking on the narrow respeito way. ele estava definindo as coisas que definem a igreja que está andando no caminho The identity that estreito. marks the church, A that walks the narrow way. identidade que marca a igreja que anda no caminho estreito. And when Jesus was doing so, E quando Jesus estava fazendo he was isso, trying to help the church ele estava tentando ajudar a igreja that she may be able to take a spiritual para audit que ela of pudesse herself on this fazer pilgrimage to uma the kingdom of God. auditoria de si mesmo enquanto ela está nesta peregrinação em direção ao reino de Deus. Até o ponto em que a cada momento você precisa estar examinando-se a si mesmo. E nós vimos muito claramente o povo abençoado que ele ainda foi mais longe naquele sermão da montanha. When he said, the Quando salt ele of the disse, earth, o sal da terra, that you are the salt que of the earth, vocês são o sal da terra, the light of the world. a luz do mundo.
defining for the church her duty and definindo role, para a igreja o dever dela e o papel dela. and at the same time laying before you the efficacy E ao of the mesmo cross, tempo colocando diante de vocês a eficácia da cruz, the efficacy of the blood of a Jesus, eficácia do sangue de in Jesus transforming the world. para transformar o mundo. And then at one point he E então, began em now um talking ponto, about the ele tree, agora the tree começou that a falar a produces fruit. respeito da That a árvore. good tree can only A árvore produce que good fruit. produz frutos, que uma árvore boa só pode produzir frutos bons. That a bad tree will produce only bad fruits. E que uma árvore má produzirá somente frutos The Lord maus. trying to help the O church. Senhor está tentando ajudar a igreja. And then he talked about the narrow Então road ele and the falou a wide gate, the respeito narrow road, do the wide caminho road. estreito e do caminho largo, The narrow gate and the wide da gate. porta estreita e da porta larga. And he advised the church to E walk ele the constricted way. aconselhou a igreja a andar no caminho restrito. And that is the vision that we saw last time E when I essa came é a here, when the visão Lord que spoke in nós the night. vimos da última vez que eu vim aqui, quando o Senhor falou durante a noite. And the Lord said E o Senhor disse that he is inviting the que Ele generation está to go and convidando walk essa into the highway geração of holiness. para ir e andar no caminho de santidade, To walk the narrow way. para andar no caminho estreito. What an awesome invitation. Que maravilhoso convite! And so we saw that at the tail end of Então, that, nós vimos que no final disto, then he smashed with the bomb. então ele jogou uma bomba e esmagou. Ele golpeou a igreja. Struck humanity. Ele golpeou a When all of humanidade. a sudden he said Quando repentinamente ele disse that not all that call him Lord, que Lord nem todos aqueles que o chamam de Senhor, Senhor, will enter the kingdom of God. entrarão no reino de Deus. That then opened up a very Então, big isso understanding abriu um entendimento muito grande that Jesus was talking about the coming que judgment. Jesus estava falando a respeito do juízo que estava And vindo. today, before I came, E hoje, antes de eu vir, God the Father, Deus Pai, he spoke by voice. Ele falou por voz. And he said, E Ele disse, the Father loves the Son. o Pai ama o Filho. The Father loves the Son. O Pai ama o Filho. And he wants people to believe the Son. E Ele quer que as pessoas creiam no Filho. That is the will of God. Que esta é a vontade de Then I Deus. understood what he spoke about in the message Então we have eu tonight. entendi o que ele falou na mensagem, a respeito da mensagem desta By voice, noite. the voice of Por God the Father. voz, a voz de Deus Pai. Just about probably 5 hours Provavelmente ago, 6 há hours 5 ago. ou 6 horas About atrás. 5.5 hours ago. 5 horas e meia atrás. That the Father loved the Son. Que o Pai ama o Filho. And so we saw Então nós vimos that the judgment that is coming, que o juízo que está vindo, the final área judgment, da igreja, that even as we talk about the coming of the Messiah, que enquanto nós falamos a respeito da vinda do that you'll be Messias, totally awake to this, que vocês estejam totalmente that you'll despertos be para awake to these isso, events. que vocês estejam despertos para And so estes our reference eventos. scripture has always been the book of Revelation chapter Então a 20. nossa escritura de referência tem sempre sido o livro do Apocalipse, capítulo Verses 20, 11 to 15 versículos de 11 a 15, that describe the final judgment when all people que descreve will o stand juízo before final the Lord their quando God, todas their as Creator, pessoas ficarão and de give a pé full diante do account. Senhor, seu Deus, o seu Criador, e prestarão contas totalmente. And we saw that before I came to you on Wednesday, E eu vi que antes de eu vir a vocês na quarta-feira, the Lord shows me that judgment, o Senhor me mostrou aquele juízo. and then by voice, E então por voz, God the Father by voice Deus says, Pai por voz disse, I need a full account. eu preciso de uma prestação de contas And it makes me total. understand as to those who was E telling, ele me fez entender que ele estava dizendo isso para as aqueles though they were trying to plead. Then he said, no, no, que estavam I cannot tentando listen. I need apelar a full e account. dizer As though he não, was não, saying, mas I need a full account. It makes me enquanto eles understand that. diziam não, ele dizia não, eu preciso de uma prestação de contas total. Ele me fez entender isso. Eles estavam tentando argumentar By voice. por voz.
And then E today, então hoje, if I come to you by antes voice, de eu vir a vocês por voz, when I was asleep, quando eu estava dormindo, then it says the Father loves the então Son. ele diz, o Pai ama o Filho. Then I understood the will of God that Então we're eu going to have today. entendi a vontade de Deus com a qual nós vamos lidar hoje. And so we find that in the Então entire scripture, nós descobrimos que em toda a Escritura, in the whole em Bible, toda a Bíblia, there has been a relentless effort tem havido esforço by the Lord contínuo pelo to Senhor always awaken man para sempre despertar o homem on a perpetual basis, em uma base perpétua, to awaken you to be aware para that there is a final despertar judgment vocês, coming. para que vocês estejam cientes de que há um juízo final At the close vindo. of time, Quando o tempo se at the fechar, end of human no history, final da história humana, when this earth will be quando finished, esta terra the acabará, heavens will be os finished, céus acabarão a new earth created, e uma nova terra and a criada new heaven e um created, novo céu criado. and then the new E Jerusalem, então a nova the Jerusalém, eternal home of the o righteous. lar eterno dos justos. So when you look at the entire Bible, Então, if you just quando try to você go through olha the em entire toda a Bible, Bíblia, tente passar por toda a Bíblia, you find that the Holy você vai Spirit has been very descobrir consistent and que o Espírito relentless Santo tem sido muito consistente e continuamente está informando a humanidade de que, veja, há um juízo final vindo. Prepare for that judgment. Prepare-se para aquele julgamento. Just be aware that there is accountability Simplesmente esteja ciente de que há prestação de contas vindo. E é por isso que nós passamos pelo livro de Mateus, capítulo 7, verses 21 to 23. versículos de Can we get back there 21 a again? 23. Podemos voltar lá novamente. Hallelujah. Aleluia. Matthew chapter 7, Mateus, capítulo 7, verses 21 to 23. versículos de 21 a 23. And it says the E following. ele diz o seguinte. Again, once you are there, we read together. Novamente, quando vocês chegarem lá, nós The vamos book ler of juntos. Matthew chapter 7, and tonight is very O long. livro de Mateus, capítulo 7. Hoje será muito Very long longo. message. I need Uma to finish up. mensagem I muito need to try to longa. wind up Eu on this very preciso important terminar. aspect Eu of the preciso final agora judgment começar of a God. terminar este aspecto muito importante do juízo final de Deus. When finally Christ Jesus Quando will finalmente sit on his white, Cristo super Jesus glorious vai throne. sentar-se no seu branco, no seu trono branco e super glorioso. And then he will judge all men that ever lived. E então ele julgará todos os homens que já viveram. The Bible tells us E a Bíblia nos diz that for the Christians there is therefore no condemnation for those who are in que Christ para os Jesus. cristãos, entretanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo And so Jesus. for you that enter the rapture Então, into the kingdom para of heaven, vocês que entrarem no arrebatamento no reino do céu, there has been a great feeling that you may not há appear here. grande sentimento de que vocês não comparecerão aqui. Mas mesmo que você apareça There is lá, therefore no condemnation portanto, for those who are in Christ não Jesus. há You'll be coming condenação from para heaven to aqueles go que before estão the em throne Cristo and then Jesus. go into the eternal Você state. virá do céu para comparecer diante daquele trono, Even if então you were to irá. appear, you would be coming from Mesmo heaven se and going você there on tivesse your way que to the eternal comparecer, state. você viria lá do céu, de onde você já estava, comparecerá diante do Senhor e então voltará But para a as far as we condição understand in eterna. Scripture, Mas até onde nós entendemos das Escrituras, the ones that enter the rapture, é que aqueles que entram no they are arrebatamento, also judged, but they are eles judged também são before the julgados. judgment seat of Christ. Mas eles são julgados Seat of diante Christ. do trono do juízo de Cristo. É outro trono. Judged before the judgment Eles também seat darão of Christ. contas da sua Judgment vida, prestarão seat contas. of Christ. Como que eles viveram suas vidas na terra. Mas finalmente aquele se tornará uma cerimônia de recompensa, uma cerimônia de premiação. Este comparecimento diante do trono. But instead, that will turn out to be Aleluia. an event
of a ceremony. Então é por isso que é um grande privilégio vir a vocês nessa hora lakini badala yake hiyo com itageuka essa na kuwa tremenda tuzo, mensagem do wakati sherehe ya Senhor. kutuzwa, sherehe ya kuzawadiwa. Hallelujah. Haleluya. Então that's vamos why it's a such a great Mateus privilege to capítulo come here 7, this hour. versículos de Na ndio 21 a sababu ni tunukuka 23 kabisa kuja e kwetu ver o nessa que o rua. Senhor With this está tremendous dizendo message of para the Lord. vocês Ujumbe a huu mkuu kabisa respeito wa Bwana. deste So let us go julgamento. back to the book of Matthew chapter saying to you Então nós about vamos that abrir judgment. para mostrar para vocês o que é que Deus está dizendo para vocês a respeito daquele juízo. Ili kwamba tuone ni nini ambacho Bwana anawafunulia kuhusiana na hukumu hiyo. He says, not everyone who says to me, Anasema, Ele diz, si nem kila mtu todos os que aniambiaye, me Lord, dizem, Lord, Bwana, Senhor, Bwana, will Senhor, enter the kingdom of heaven. entrará no reino do céu. That is a very shocking statement. Essa é uma declaração muito It's a good thing to chocante. say, Lord, Lord. É uma coisa muito boa dizer Senhor, All of you, as Senhor. you pray, you cry to Todos him, vocês, you enquanto speak vocês with him, oram, you say, vocês Lord, clamam a Lord. Ele, He said, falam com "Not Ele, dizem everyone Senhor, who says Senhor. to me, Mas Lord, Ele diz, Lord, will nem enter todo the que kingdom me of heaven." diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. ya kwamba Bwana Bwana, lakini anasema hapa ya kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. It is supposedly a good thing for you to be speaking with the Lord. Supostamente é uma Lord, coisa muito Lord. boa que vocês Not falem everyone com o who says Senhor to me, e digam, Lord, Lord, Senhor, will enter Senhor. the kingdom of heaven. Entretanto, ele diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. This is a shock, Isto é um a choque, shocker, é a chocante, highlight, a warning to the é um church. impacto, é uma advertência But para a only, igreja. again, not everyone who says to me, Lord, Novamente. Lord, will enter the kingdom of heaven. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos But céus, only the one who does the will of my Father who is in heaven. mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que This is está the nos part who céus. spoke to me today by voice. This Foi part, isso que esta parte que o Senhor falou comigo nesta noite the por will vós. of God. A We are going to vontade de understand Deus. today. We are going to ask, Nós what is vamos then this entender will of God hoje. that the Christian who is Porque alive nós today vamos may perguntar re-examine que vontade é themselves, essa may de audit Deus themselves que os to cristãos find que out, estão am ouvindo I hoje, really doing estão the andando will na of terra God? hoje, eles têm que fazer para fazer a vontade de Deus. Ni vipi ambavyo mapenzi ya Mungu, Mkristo aliye hai leo hii atapata kuishi na kutambua ya kwamba anafanya mapenzi ya Mungu. He's saying Anasema Ele está that not dizendo everyone that says Lord, Lord to him will enter que the nem kingdom of todo heaven. aquele que diz Senhor, Senhor para ele entrará no reino dos And then he céus. says, but E então only ele those, diz, the one who does the will of his Father who is in heaven. mas somente aqueles que fazem a vontade do seu Pai que está And no so céu. that then becomes a very important place for you Então, as a church. isso agora tornou-se um lugar muito importante para vocês como For you igreja, to audit yourself. para poder fazer uma auditoria de si mesmos e perguntarem-se a si mesmos, eu realmente estou fazendo a vontade do Pai do céu? Para que eu não fique desapontado naquele dia? Você pensa, aqueles com quem ele falou isso, eles achavam talvez que estavam fazendo a vontade do Pai que está no céu. Aqueles que estavam dizendo Senhor, Senhor, eles estavam achando que eles estavam fazendo a vontade do Pai, somente para ficar chocados naquele dia final, no portão da eternidade, na porta da eternidade. Foi dito a eles então que agora eles não podem entrar e eles estão indo para o inferno, que eles estão indo para o lago de fogo. Isso é chocante para um cristão, é um grande choque. É por isso que eu quero ser o mais profundamente possível para nos ajudar a entender. Who are these that are doing the will of the Father?
the will of my Father Quem in são heaven. estes que fazem a vontade do meu Pai que está no céu? The will of the Father of Christ in heaven. A vontade do Pai de And what does Cristo it que mean está to no do the céu. will of God the Father while you're on the earth? E o que é que significa fazer a vontade de Deus Pai enquanto você ainda This está is na what he's terra? talking about here. Very powerful É disso que ele está falando, coisas muito poderosas. Verse 22. Versículo Many will say 22. to me on that day, Muitos me dirão naquele dia, Lord, Senhor, Lord, Senhor, did we not prophesy in your name? acaso não profetizamos nós And em in teu your name nome? drive out demons? E em teu nome não expulsamos And in your name demônios? perform many miracles? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Bem Many aqui, things come out. muitas coisas He surgem. says, those Ele that will be diz, disappointed at the great white aqueles throne judgment. que vão ficar desapontados diante do grande trono branco do juízo, He says, ele diz, they are not going to be few. eles não serão He poucos. says, many Ele diz will say muitos. to me. Again, Dirão para mim. Again he says, many, Novamente, verse ele 23. diz, no Verse versículo 22, 22, many will say to me on that day. muitos me dirão naquele dia. Again, Novamente, the key words there. a palavra-chave lá, One of them is many. uma delas é Meaning muitos. there will not be few. Se ele fala muitos, é porque não That serão means poucos. many will go to hell. Isso significa que muitos irão para o Many inferno. will be disappointed. Muitos ficarão Many desapontados. Christians, many that you see in the Muitos church. cristãos, muitos que você vê na He igreja. says many, not few. Ele diz Multitude, muitos, many. significando muitos, não poucos, uma multidão, muitos. But the flip side of that Mas o outro lado is disso the good news to you also. são as boas novas Which para also você implies também, many will que também enter implica que muitos entrarão no céu. So you can catch on to Então that. You você can hold pode on to that agarrar now. isso, você pode agarrar isso Because agora. many will say to me, Porque ele Lord, diz- Lord. Again, many will say to me on that day. Ele diz, muitos me dirão naquele dia. So you see the word many there gives Então us so você much vê information. que a palavra muitos aqui nos dá tanta informação. It tells us that those that have been Nos in the diz church today, que saying they aqueles are que têm Christians, estado na will be igreja so hoje, many that will be disappointed dizendo on that que day. são cristãos, serão muitos deles que ficarão desapontados naquele dia. There will be very many that, again, because of Swahili, there will be very many Haverão that will be disappointed on muitos, that day. muitos que ficarão desapontados naquele dia. That you see in the church today. Que você vê na igreja hoje. That will be told, no, you cannot enter heaven. Que vai ser dito a eles, não, vocês não podem entrar There will no be céu. very many. Serão muitos. Thank you, Nisman. Thank you. The Lord bless you. So there will be very many. Então serão muitos. There will not be few, in other words. Não serão poucos, em outras Those palavras. that will be disappointed at the Aqueles entrance que to the ficarão eternal state. desapontados na entrada do estado eterno. But on the flip side of that Mas word, do many, outro in that lado phrase, in desta that statement, palavra muitos, nesta frase, nesta declaração, the words of Jesus himself. as palavras do próprio The flip Jesus. side of it is that O also outro many lado will disso enter é heaven. que também muitos entrarão no céu. Because he's trying to look at the Porque ele proportion, está the numbers tentando that will be olhar a disappointed. proporção, o número de pessoas que ficarão So he gives desapontadas. you hope that actually many Então will ele enter te heaven. dá esperança de que também muitos entrarão no céu. Many also, not a small number, will be disappointed. Enquanto muitos também, não é um número pequeno, ficarão But desapontados. he says, many will say to me Mas ele on diz, that day. muitos me dirão naquele dia. Again, the phrase in that Novamente, a that frase day, deste stand for the texto day of the fala great judgment of que God. aquele dia se refere àquele dia do grande julgamento final de Deus. That day Aquele dia essentially stands for the day essencialmente of the representa judgment of God, o when dia Christ the do Messiah will juízo de sit on the Deus, throne quando and Cristo execute the Messias se justice of sentará God, no trono accountability to every e man that believes. executará a justiça de Deus e receberá contas de todo homem que viveu sobre a face da terra. So it's very powerful. Então é muito So poderoso. it brings account
account. He says, Então isso that day, traz responsabilidade, porque ele diz aquele dia. for you as a church becomes E the isto para awakening, vocês the como point of igreja awakening. torna-se o ponto do despertamento. You should be asking yourself, Vocês deveriam estar se perguntando a si mesmos, naquele dia, what will I be? onde eu estarei? There are so many benchmarks Há laid in that tantas same marcas scripture registradas, tantos padrões que ele coloca nesta mesma that escritura, should help navigate you to que audit deve te yourself. ajudar a navegar, te conduzir, a examinar-se a si mesmo, a sua vida cristã. That's why the Lord has sent me to spend É time por with you isso on que o this Senhor me very enviou important para gastar aspect tempo of com the end vocês time. a respeito deste aspecto muito importante do tempo do fim. Because he's saying Porque ele está dizendo that when you now hear que that quando many você agora will say ouve to me on that day, que muitos dirão para ele naquele dia. when you hear about that day, Quando você ouve esta palavra, naquele which is the dia, day of the final judgment, que é o dia do juízo the day final, of the ultimate accountability, o the dia final absolute da accountability. suprema prestação de contas, da total prestação de That should really contas. awaken in you the Isto question, realmente what will deve I be on that despertar day em when I você stand before a God? pergunta: onde eu estarei naquele dia, quando eu tiver que comparecer diante do Senhor? And that is why it is E é written in por isso Scripture, que está escrito nas Escrituras, that you may read it and be para que awakened, você that you possa may ler not be found e unaware. estar desperto para o fato de que você não pode ser pego desprevenido. And he said E ele disse that when he talks about the que dreadfulness of quando that ele day of fala a accounting, respeito do terror que será aquele dia da prestação de contas, within the same Sermon on the Mount, you can be able to navigate dentro yourself deste and do a mesmo thorough sermão da audit of your montanha, Christian life. você pode navegar-se a si mesmo e fazer uma total auditoria da sua vida cristã hoje. Because Por quê? at one point he says, Porque em um ponto ele the diz: salt of the earth, o sal da terra, the light of the world. a luz do mundo. At one point he says, Em um ponto ele diz: the meek, os mansos, os pobres de all espíritos, the benchmarks, the will todos of os God, padrões da vontade de the Deus, will of God for the church. a vontade de Deus para a is laid igreja, right there in the book of Matthew, está chapter colocado 5. bem ali no livro de Mateus, And capítulo today we are also 5. going to see first, E hoje Thessalonians também chapter 4, nós vamos verse 3. ver o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. When he says the will of God is that you may be Onde ele diz que a vontade de Deus para vocês é que vocês sejam santos, santificados. E nós vamos ver o livro de Romanos, capítulo 2, 12, versículo 1, onde novamente ele define a vontade de Deus. Romanos 12, But he has 1. made it clear by voice tonight. Ele deixou muito claro por voz nesta noite. Spoken with me by voice tonight. Ele falou comigo por voz nesta noite, When he says quando ele disse that the Father loves the Son. que o Pai ama o So he's Filho. going to look for those that Então, love the Son. ele vai procurar aqueles que amam o So it is the Filho. will of God. Então, It is the é a desire vontade of de God Deus, that everybody é o loves the Son. desejo de Deus que todos amem o Filho. That if you don't love the Son, Que se você não ama o Filho, se você não crê no Filho, então você não ama o Filho. if you don't believe in the Son, there's no way you believe in the Father. Se você não crê no Filho, não tem como você crer no Only Pai. through Christ Jesus, the Son Porque of God, we somente reach God por the Cristo Father, our Jesus, o Creator. Filho de Deus, é que nós podemos chegar a Deus Pai, o Criador. So we are going to see all this. Então nós vamos ver tudo But I'm isso. helping you to understand in Scripture here. Mas isso vai ajudar vocês a entenderem na Escritura aqui, onde ele diz: Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the eternal kingdom of God. nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, But only the one who does the will of my Father who is in heaven. mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você já pode dizer quase imediatamente que esta vontade é uma vontade So we are going to celestial. look at what is that will of God the Então Father nós that the vamos church ought examinar to be qual doing, é that you may esta not be vontade surprised on that de day. Deus que a igreja deste tempo tem que estar fazendo para que você não seja surpreendida naquele dia.
It's amazing. É impressionante. Porque estes que falam com vocês, algumas vezes eles veem muito longe. Eles enxergam longe. Mas agora, todos têm a mesma oportunidade. Então ele diz no versículo 22, muitos me dirão naquele dia. Ele diz, muitos me dirão naquele dia. Isso significa que há um dia vindo, quando vocês que estão me assistindo através desta câmera aqui e me ouvindo na rádio Jesus is Lord em todas as nossas pegadas, e eles, quando ele diz, muitos me dirão naquele dia, em outras palavras, ele está dizendo que um dia, o dia está vindo, quando literalmente cada indivíduo, cada ser humano, cada pessoa tem que comparecer e ficar diante do Senhor Jesus e responder a Ele, falar com Ele por um. Toda língua confessa, todo joelho se dobra. Mas para vocês, como igreja, isso deve te despertar para o fato de que, uau, toda a multidão dos bilhões que viveram na terra terão que comparecer, e quando chegar a minha hora de ficar diante do Senhor e responder para o Senhor, então, enquanto todos os outros estarão observando, um por um terá que ir diante dele e falar pessoalmente, diretamente com ele. Então cada um tem que pensar o que vai dizer para ele naquele dia, ou o que ele dirá de você naquele dia. You will speak to the Lord yourself in the hearing of Você falará com o Senhor diante dos bilhões de pessoas que andaram, que já viveram nessa terra, que estarão lá. Você falará sozinho com o Senhor e todos te ouvirão. Sio na mama yako ama ndugu yako, na utajibu maswali zake Bwana Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe peke yako utamjibu, wengine wote dunia nzima umati wakisikiza vile unajibu. Wewe mwenyewe So very, very dreadful day. Então será um dia muito, muito terrível. E ele diz, many will say to me on that day, the day of judgment, muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, Senhor, Senhor, did we not prophesy in your name? Não profetizamos nós em teu nome? And in your name drive out demons? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eles estão apresentando a sua apelação diante deles. Eles estão apresentando o seu currículo vitae. O que eles fizeram? Eles estão apresentando o seu currículo vitae diante do Senhor. Mas a parte chocante é a resposta do Senhor no livro de Mateus 7:23. Okay, another scripture altogether. You know the scripture we are on? Can you tell them? Lakini ile kauli ya kushangaza kabisa ni kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21 hadi 23. Okay, the shocking part, the bombshell. Okay, a parte chocante, a bomba está no livro de Mateus capítulo 7, versículo 23. Kitabu cha Mathayo sura ya 7 23. Jesus que conhece literalmente todos. A supremacia de Cristo que todos nós compreendemos. A autoridade de Cristo todos nós conhecemos. O fato de que Ele é o nosso Criador, Ele criou todas as coisas no céu e na terra, isto nós sabemos. Ele conhece cada cristão, cada pessoa. Look at verse 23, entretanto, olha o versículo 23, quando ele responde.
When they responde. said Quando eles disseram that in his name they que prophesied, no nome dele eles profetizaram, and in his name they drove out demons, e em nome dele eles expulsaram and in his name demônios, they performed many e em nome miracles. deles eles realizaram muitos milagres. Então no versículo 23 ele joga a bomba. Then I'll tell them plainly, Então eu lhes direi I never claramente: knew you. eu nunca os Away from me, conheci. you evildoers. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Statement. Esta é uma declaração muito chocante. That is a very surprising statement Esta é uma to declaração say to muito Christians. surpreendente para ser dita para os Jesus cristãos. replying that to you, that is a shock. Jesus respondendo isso para vocês, isto é um Because we choque. rely on Jesus. Porque nós confiamos em Jesus. We rely on Jesus. Nós confiamos em Jesus. We depend on the Lord Jesus. Nós dependemos do Senhor And for him Jesus. now to reject you. Entretanto, para ele agora te rejeitar desta forma, é uma coisa muito chocante. And let me read it in another version. E deixe-me ler em outras versões, Where he says, onde ele diz, again we are talking about verse 21. novamente estamos falando do versículo Verse 21. 23 says, Não, no versículo 23 And ele this is King diz, James. esta é a versão King James agora, ele diz, then I'll profess unto them, então eu declararei para eles, I never knew you. eu nunca vos conheci. Depart from me, ye that walk iniquity. Again, depart from me, ye that walk iniquity. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. And then the New American Standard Então, says, a versão New American Standard and diz, then I will declare to them, então eu declararei para I never eles, knew you. nunca conheci Depart, vocês. now then the rest is put in captions. Então o resto está sendo colocado entre aspas. Depart from me, Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então a versão amplificada diz, then I will say to them openly, publicly. então eu falarei para eles abertamente e publicamente. Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, You who act wickedly, vocês que agem iniquamente, que não levam em consideração meus mandamentos. Então você pode ver que é uma declaração muito aterrorizante. Apartai-vos de mim, vós que sois obreiros da iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Apartem-se de mim, vocês que são iníquos, que praticam a iniquidade. Então, o simples fato de que o Senhor diz que não os conhece, eu nunca conheci vocês, se referindo a eles quando eles estavam praticando estas coisas, que eles diziam que estavam praticando. Ele está se referindo ao fato do tempo que eles estão alegando que eles estavam fazendo, pregando em nome dele e expulsando demônios e praticando milagres. É a isso que ele está se referindo. Porque se ele tivesse dito, eu não conheço vocês, vocês poderiam tomar, agarrar o benefício da dúvida e talvez pegar mais leve. Você poderia dizer, ai, agora ele não os conhece, mas talvez antes ele os conhecia. Não. Ele diz, eu nunca, a palavra nunca determina que ele não os conhecia já naquele tempo quando eles estavam praticando aquelas coisas. E isso vem logo em seguida, em seguida o Senhor começa a falar a respeito da advertência contra os falsos profetas. Advertindo a respeito dos falsos profetas e então fazendo distinção entre os verdadeiros e os falsos profetas. Fazendo uma distinção entre os verdadeiros pastores e os falsos pastores. Distinguindo entre os verdadeiros apóstolos e os falsos apóstolos. Fazendo distinção entre o verdadeiro púlpito de Deus e o púlpito falso.
ya yale madhabahu ya uongo. And so this is such Então, a tremendous message to the esta é uma present day church. mensagem tão tremenda para a igreja deste dia presente. Because he's saying Porque ele está dizendo aqui that not everybody that says que nem I am a todo Christian aquele is a que diz Christian. que eu sou cristão é de fato um cristão. Yeye ni Mkristo. That not everybody that Que says nem that he is todo born aquele again que diz is que born é again. nascido de novo é nascido de novo. Ameokoka. Not everybody that says that they are Nem believers todo aquele are que diz que believers. são crentes são de fato crentes. And on Wednesday I E na derived it for you from quarta-feira, the conversation Jesus Eu was having derivei with para Israel. vocês da conversa que Jesus estava tendo com Israel. mazungumzo ambayo Yesu alikuwa anafanya pamoja na Waisraeli. When he said that not all Israel is Quando Israel. ele disse que nem todo Israel é Israel. Waisraeli wote ni Waisraeli. Not all Israel born by descent are the Que children nem of todo Abraham. Israel que nasceu pela descendência são filhos de Abraão. And then he brought in the matter of faith. Então ele trouxe à tona ao When he assunto said da that the fé. promise of Abraham was Quando ele by disse promise, by que a election. promessa de Abraão era por promessa, era por eleição. Kwa ajili ya uteuzi. Because he was saying Porque ele estava dizendo that if you went by descent, ya que kwamba ele- ikiwa ilikuwa kwa que ele uzao, veio por then you know that the descendência. first son he had was with Hagar. Então ele sabia que se fosse por descendência, o primeiro filho que ele teve foi com Agar. na yule Agar. Hagar. That was the first son Aquele foi o that they primeiro filho Ndio que alikuwa ele mtoto wa teve. kiume wa kwanza ambao walipata. had, that Abraham had. Que Abraão teve. alipata. But because it was the promised son, the son of the Mas promise, porque Lakini kwa sababu ele, alikuwa mwana wa agora ahadi, Isaac era o filho prometido, o filho da promessa, o it filho was da now, they had to eleição. wait until it was now Isaac. Então, Abraão teve que esperar até agora, quando então veio But Isaac. the same thing happened with Mas a Jacob. mesma Lakini coisa jambo hilo aconteceu hilo com lilitendeka na Jacó. Yakobo. That if you are to go by Que descent, se there você was a tivesse firstborn. que ir por descendência, tinha um primogênito. But then you see that before they had committed any sin right in their wombs, the Lord had Mas already você chosen vê Jacob, que o the Senhor, one that would come out mesmo second. antes dos gêmeos cometerem qualquer pecado, quando ainda estavam no ventre, Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Yule ambaye alikuja wa pili. And so this is such a tremendous Então, awakening. este é um tremendo despertamento, Because he's saying that it is the Porque ele está children of the dizendo promise that are children of que Abraham. são os filhos da promessa, que são os filhos de Abraão. And then we saw what he said in the book of Matthew chapter Então 8, nós verses 10 vimos to o que ele 12. disse no livro de Mateus, capítulo 8, dos versículos 10 a 12. That even the Gentiles, when they will believe, they will come all the way Que from até as far as mesmo east, as far as os west, gentios, as far as north, se as eles far as crescem, south, and enter eles the kingdom viriam of do heaven norte, and do sit sul, with the do leste, patriarchs do of oeste, Israel. e então eles entrariam no reino de Deus e se assentariam à mesa com Isaac, Jacó e com os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. And yet he says, Entretanto, and ele the sons of the diz kingdom will be left out, thrown out where Que, they will be weeping entretanto, in the darkness, os filhos weeping do and gnashing reino of teeth. ficarão de fora e serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de We know that dentes. that is not a good place. Nós sabemos que este não é um lugar bom. And so he was simply telling Então, them that they ele está needed simplesmente to have a faith dizendo like para the faith eles of the que eles Roman centurion. precisavam ter uma fé, a fé do tipo do centurião romano, So that they may enter the para kingdom que of eles God. pudessem entrar no reino de Deus. But that is what he's telling Mas you to é do. isso que ele está dizendo para vocês fazerem That not all também. those who are in charge are Que automatically nem guaranteed todos to enter aqueles the que kingdom estão of no God. controle estão automaticamente garantidos para entrar no reino de Deus. Ele diz não, There is faith. há fé. And he asks, E ele when the pergunta, Son of Man comes, quando will o he Filho find do Homem any vier, faith left on the earth acaso at all? ele encontrará alguma fé sobre a terra?